Você acha que nesses últimos tempos, esse ano, vamos dizer assim, tem algo rolando na política internacional que talvez a mídia deveria abordar um pouco mais de clareza? Só noticia, Boa beleza, mas. pergunta, boa pergunta. Porque Deixa eu sempre falar. tem ali um. Deixa eu falar. O que acontece no Brasil? A Aham, imprensa brasileira cobre muito mal a política internacional. tá. Por que cobre muito mal a política internacional? Primeiro, como a gente veio conversando ao longo aqui desse nosso papo, Aham, a imprensa se enfraqueceu. sim. Ao perder audiência, ela perdeu receita. Ao perder receita, ela perde recursos para poder ter correspondentes do exterior, para poder mandar enviados Boa, é especiais. verdade. Né? Você pegava um grande jornal como o Globo, o Estadão, a Folha, há 20 ou 30 anos atrás, eles tinham correspondentes em 20 países. Qualquer acontecimento internacional, mandavam 2, 3, 4 jornalistas para cobrir. Mandava fotógrafo, mandava repórter, mandava editor. Né? Sim. Então você tinha recursos para cobrir a política internacional. Esse é um fator. Caiu a receita, caem os recursos, cai a cobertura internacional, porque os jornais vão privilegiar a política interna, porque a política interna gera mais e mais audiência do que a política externa. Aham, Porque eu digo isso porque isso está interligado a um segundo fator. Normalmente, países da dimensão do Brasil têm pouco interesse pela política internacional. entendi. É raro um interesse presente pela política internacional nesses países continente. Você vê, Estados Unidos, se você for perguntar para a população, fizer uma pesquisa dos Estados Unidos e perguntar onde fica o Brasil, eu aposto que 70% vão colocar o Brasil na Ásia, na África. Tem a mínima ideia de onde fica o país. E não estou só me referindo ao Brasil. Pode fazer qualquer pergunta. Os Estados Unidos está envolvido na guerra da Ucrânia. Pergunte para a população norte-americana onde fica a Ucrânia. E muitos vão colocar na América Central, na América Perguntar do onde é Sul. Kharkiv, ninguém nem sabe o que é. Não tem ideia, né? Então, Aham, porque esses países continentes, eles tendem a ser países entrópicos, voltados para dentro. Tá? Claro, pode ter exceção? Pode. Talvez a Rússia seja uma exceção. Mas tem razões históricas, que vêm desde o século XIX, que explicam, vamos dizer, a intersecção internacional da Rússia. Por exemplo, a Rússia está sempre envolvida em guerras. Né? Ela é sempre alvo de ataques militares, ao longo dos séculos, especialmente no século XX. Isso faz com que a população russa preste muita atenção na política externa, porque a política externa para a Rússia tem consequências internas. Ou seja, uma mudança na política externa é uma ameaça militar para a Rússia. Nos Estados Unidos não existe isso. O Brasil, então, ninguém vai fazer guerra com o Brasil. sim. Só guerra de meme. Aham, Né? aham. Não, claro, o Brasil pode sofrer uma ameaça militar como a que os Estados Unidos hoje apresenta contra a Venezuela? Pode. Né? Até outro dia era uma situação descartada, não é mais. Tá. Né? Claro que isso faz com que o povo brasileiro, ou parte do povo, preste mais atenção na política internacional. Porque começa a ver episódios na política internacional que repercutem no Brasil. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que hoje você vive uma situação internacional extremamente grave e que terá consequências para o futuro da humanidade. Nós vivemos a crise de uma ordem internacional estabelecida há 35 anos atrás, quando acabou a União Soviética. Os Estados Unidos passou a dar as fichas no mundo. Esta ordem na qual os Estados Unidos passou a dar as fichas no mundo está em decadência. Tá. Nós estamos vivendo a ascensão de uma nova ordem, que não é necessariamente a substituição dos Estados Unidos pela China, mas a emergência de um mundo multipolar. O que é um mundo multipolar? É um mundo no qual você não terá um só Estado detendo a hegemonia, como os Estados Unidos deteve até agora. Tá. Você vai ter inúmeros centros de poder. Né? Você vai ter a China, você vai ter a Rússia, você vai ter o Irã, você vai ter os Estados Unidos, você vai ter a Europa, você vai ter o Brasil, você vai ter a Indonésia. É isso que está emergindo. Os Estados Unidos gostam desse cenário? Não, nem um pouco. Eles estão fazendo de tudo para impedir essa transição de um mundo unipolar para um mundo multipolar. O fazer de tudo inclui guerras, inclui guerra comercial, inclui guerra tarifária. E toda essa disputa ocorre tendo eixos de disputa de extrema gravidade, como é o caso ambiental, como o problema energético no mundo, os riscos ambientais para toda a humanidade. Sim. Né? Então, o mundo está muito interessante do ponto de vista jornalístico. E é muito importante que as pessoas acompanhem o que se passa no mundo, porque o Tá. que se passa no mundo terá uma consequência direta sobre o Brasil. Sim. Mais do que em qualquer outro momento dos últimos 100 anos. Terá uma consequência direta sobre o Brasil. O mundo hoje está mais entrelaçado do que nunca. O Brasil não consegue viver de costas para o mundo. Né? E olhar para o mundo não significa, e também é comum na cultura brasileira, uma depreciação do Brasil e uma admiração por como vivem outros países. Normalmente aqui no Brasil, pela nossa cultura, nos últimos 80 anos, é uma admiração pelo que acontece nos Estados Unidos. Né? Ou seja, o Brasil tem algo que o Nelson Rodrigues, o grande escritor Nelson Rodrigues, chamava complexo de vira-lata. Né? A gente acha que tudo no Brasil é ruim e Ruim. bom é nos Estados Unidos. Tá. Né? Não se trata desse tipo de visão sobre os assuntos do mundo. Se trata de compreender
esses grandes episódios da política internacional que vão ter consequências sobre o Brasil. O Trump quer mostrar pro mundo quando ele chega com os dois pés no peito. Aquele cara que tá jogando futebol e no final do jogo ele te pede desculpa. Tipo, eu te dei uma voadora lá, mas, pô, do jogo, né, pô? Quando ele fala, 100% de. Não, quarentinha, só pra nós. Sabe? O que ele quer mostrar pro mundo? É um método, né? Tá. Você sabe que é um método, eu estou convencido que é um método imitado de um antigo presidente dos Estados Unidos, Tá. que presidiu os Estados Unidos entre o final do século XIX e o início do século XX, que chamava-se Theodore Roosevelt. Certo. Theodore Roosevelt inventou um método, ou disseminou um método na diplomacia, chamado Big Stick. Big Stick é porrete, a diplomacia do porrete. Ele considerava que, para haver paz dos Estados Unidos com os demais países, era necessário que os Estados Unidos exibisse força, que os Estados Unidos encurralasse não apenas seus potenciais inimigos, como também seus aliados, Certo. deixando aos seus interlocutores duas alternativas: enfrentar a força norte-americana, já naquele momento o país que mais se desenvolvia em termos econômicos e militares, ou aceitar um prato de lentilhas se subordinando aos interesses norte-americanos. A expressão que ele usava era uma colher de mel. O porrete ou uma colher de mel. Tá. Né? Esse método tem um conceito, a paz pela força. É um conceito que vários expoentes do governo Trump voltaram a utilizar, né? A paz pela força. E é o método que o Trump segue. Certo. Né? Ele é um jogador desse método. Né? É um método truculento e é um método que aprofunda as inseguranças do mundo. Né? Porque ele vai criando um ambiente de ingovernabilidade no mundo. Veja, ele tirou os Estados Unidos de muitas instituições internacionais que nos últimos 70, 80 anos, desde que foi criada as Nações Unidas em 45, eram espaços nos quais se negociavam soluções comuns para problemas comuns. Ele tirou os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, ele tirou os Estados Unidos do Tratado de Paris, que rege o meio ambiente. Ele não apareceu nem na reunião do G20, agora na África, embora os Estados Unidos, evidentemente, seja um dos 20 países mais ricos do mundo. Né? Ele vai rompendo com o multilateralismo. O que quer dizer multilateralismo? São exatamente essas instituições criadas depois de 45 para negociar os problemas do mundo, de forma pacífica, respeitando a autodeterminação dos povos e buscando soluções diplomáticas. Ele rompeu com isso tudo. Isso vai colocando um ingrediente, um molho mais apimentado num prato que já está bem carregado. Entendi. Né? Ele vai, porque é evidente que os demais países, ele pode conseguir que um grupo de países se subordine a esse método. Ah. A Europa, por exemplo, tende a se ajoelhar. Agora, isso não vai funcionar com a Rússia, isso não vai funcionar com a China. Nem com o Brasil isso funcionou muito, né? Porque o Lula não ajoelhou. Isso. É porque o Trump gritou truco, o Lula gritou 6, né? Foi mais ou menos isso aí. Claro, né? Isso pode criar uma tensão internacional danada, né? Tá, boa. E o Lula não arregou, né? Não, Isso dá pro Lula é bom em termos de popularidade? tenho certeza que sim. Por não ter As pesquisas arregado? mostram isso, né? Que o Lula, o Lula não vinha numa boa temporada. Tá. As pesquisas em 2005 colocavam perda de popularidade do governo dele. Até mesmo uma redução nas intenções de votos para 2026. Mas a partir do conflito com os Estados Unidos, que foi, em parte, intensificado porque a extrema-direita brasileira, o bolsonarismo, abraçou o Trump contra o Brasil, a partir desse momento, que é o início de julho, né? O Trump lança uma carta dizendo que vai sancionar o Se o governo brasileiro, se o Poder Judiciário brasileiro não anulasse os processos contra Bolsonaro, a partir do dia 9 de agosto, mas a carta do Trump é de 9 de julho. A partir de 9 de julho, o Lula começou a recuperar a popularidade. Porque ele não se ajoelhou. Porque ele moveu o sentimento nacionalista do povo. Uma vez que uma notícia como foi muito em alta, que nem se você falando não consegui repetir. Vem por exemplo, o Alexandre de Moraes, faz um barulho, mas depois parece que vira algo um pouco apagado. Por que isso acontece? Primeiro que a lei Magnitsky, ela é mais pirotécnica do que efetiva. Tá? Para ter eficácia, seria necessário que os juízes, os ministros da Corte Suprema, punidos pela lei Magnitsky, tivessem interesses financeiros importantes nos Estados Unidos, tivessem depósitos, tivessem imóveis, tivessem empresas. Quando a pessoa não tem nada disso, qual vai ser o reflexo da lei Magnitsky? Não vai operar com cartão Visa nem com Mastercard ou com American Express, porque isso são bandeiras norte-americanas e se os bancos cederem cartões de crédito dessa bandeira, os próprios bancos poderão ser punidos. Tá bem. Mas você tem cartão, o próprio Banco do Brasil tem um cartão nacional, que é o cartão Elo, Isso, que é Banco do Brasil Bradesco, já oferece para o ministro, tudo bem, você não vai poder usar os cartões de bandeira americana, mas está aqui um cartão Elo. Hoje nós temos o Pix, uma das broncas do Donald Trump com o Brasil é o Pix. Por quê? Porque é um meio de pagamento que agora pode ser parcelado, que vai tirar mercado dos cartões de crédito. Daqui a pouco, aqui no Brasil, você, em vez de comprar uma mercadoria utilizando um cartão de crédito, você vai usar o Pix. Já se pode fazer isso. Já. Entendeu? Para que você vai usar um cartão de crédito que
cobra taxa, exige que você tenha reciprocidades, as famosas reciprocidades com os bancos, enquanto que com o Pix é taxa zero. Eu pego meu celular, aponto ali na mercadoria Acabou. e acabou. É. O comércio que me vendeu o produto não paga taxa, eu não pago taxa. Aliás, se eu pagar com Pix, o comércio me dá um desconto. Descontinho. Não é isso? É. 3, 2, 4% de desconto. Então, a Lei Magnitsky que ela tem a pirotecnia, mais do que... Claro, se algum dos ministros do STF punidos tivesse, repito, interesses nos Estados Unidos, o calo podia doer mais. Mas isso, especialmente num país como o Brasil, veja, o Alexandre de Moraes tem que ter, assim, a vida dele acaba se ele não viajar para os Estados Unidos. A tua vida acabaria se você não poderia viajar para os Estados Unidos. A minha vida acabaria. Tem um monte de país no mundo que a gente viaja. Se a gente ficasse a vida inteira viajando no Brasil, de férias, a gente morreria sem ter conhecido um quinto do país. Brasil gigante. Então, o efeito disso é marginal. Tá. Né? Marginal.